Fala galera, como vocês estão? Aqui Felipe Arquitetos. Vamos dar continuidade ao nosso workshop Modela BIM, segunda edição. Vamos fazer uma área gourmet e trabalhar com vários temas no ArchiCAD, certo? Primeira coisa, topografia. Na primeira aula, se você não viu, o CAD vai estar em algum canto dessa tela e você vai aprender como fazer corte, aterro, mexer com a topografia e muito mais, certo? Agora a gente precisa calcular o volume, metros cúbicos, da topografia, no caso da malha que foi cortada e o aterro. E como a gente faz isso no ArchiCAD? Bem, tem uma maneira rápido e fácil, mas não é automático. Você vai ter que, por exemplo, se você quiser anotar isso na prancha, você vai ter que colocar a mão, digitar a mão. Por quê? Por exemplo, essa que eu selecionei aqui é o nosso aterro. Se você lembra no SketchUp que você clica e vai nas informações, alguma coisa lá, na verdade os novos eles já aparecem, né? Depois de 2017, do lado ele já aparece a informação lá em metro cúbico, metro quadrado e tal. A gente também tem aqui, ó, vamos em janelas, paletas. Aí temos aqui, ó, essa informação do elemento. Se não me engano, a informação do elemento, né, do SketchUp. Pronto, ele aparece dessa forma. O último é o volume. Então, ó, essa malha aqui, que é o nosso aterro, ele tem 35,32 metros cúbicos, certo? Cliquei em Yes. Vou agora clicar no corte, né? Ativar o corte. Clico nesse vermelho e agora está mostrando que o volume da nossa malha que foi cortada, ou seja, saiu 99,40 metros cúbicos, certo? Agora a gente precisa fazer isso, por exemplo, como fazer uma tabela, né? Então, deixa eu esconder isso aqui. Eu criei uma ajudinha aqui, um passo a passo, porque vamos ter que criar um grupo. Bem, galera, vamos lá. Aqui em opções, gestão de propriedades, vamos criar um novo grupo. Esse novo grupo vai se chamar, pode ser terreno, pode ser topografia, terreno mesmo. Terreno, tracinho, corte, barra, aterro. Pronto, vou pesquisar aqui, fica mais fácil. Aqui a gente vai criar uma propriedade. Essa propriedade vai se chamar corte e aterro. Clique em OK. Esse aqui vamos colocar como definir opções. E aqui vai ser natural, ou seja, o terreno pode ser natural. O terreno pode ser, terreno ou topografia, né? Pode ser o corte, como pode ser aterro. Ok. O próximo que a gente vai criar é volume em metro cúbico. O ArchiCAD, eu podia muito bem clicar aqui em parâmetro e pegar essa informação aqui, o volume líquido. Só que essa informação aqui, ela está em texto. E o ArchiCAD ele precisa lidar com diferentes formatos e tipos de dados. Então, primeiro a gente vai ter que converter esse texto, esse valor líquido que está em texto, em número. Depois a gente tem que arredondar em 2 casas decimais e depois converter novamente para texto para formatar a saída. Por fim, a gente tem que concatenar o resultado com o metro cúbico para indicar a unidade de medida. É uma loucura, é um monte de coisa. Por isso eu não gosto de expressões. Bora lá. O bom é que você já vai deixar pronto e aí fica bem mais fácil. Você não precisa toda hora ter que fazer, não é verdade? Então aqui, ó, eu vou fechar.
Ah, outra coisa, aqui em terreno você vai colocar em personalizado e aqui deixa em massa, geometria do terreno. Clique em OK. Eu criei um passo a passo para explicar como que funciona, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai utilizar o str calcunit. Ele vai converter o valor numérico que está no volume líquido em texto, ou seja, string. E a fórmula é essa daqui. No lugar do valor, vamos colocar a propriedade que está em parâmetros gerais, volume líquido. Depois disso, vamos ter que converter esse texto em um número real. E aí a gente vai usar o str to num. No lugar do texto, vamos colocar a fórmula de cima. Str, volume líquido. Depois disso, a gente tem que arredondar. No caso, isso aqui não é arredondar. O número acima até duas casas. Para isso, a gente vai usar o round up. Número, ponto e vírgula, número de dígitos. No lugar do número, a gente vai colocar a expressão de cima. Ponto e vírgula, 2. Depois disso, a gente tem que converter o número arredondado de volta para texto, mantendo as duas casas. Ou seja, no lugar do valor, a gente vai repetir tudo que está aqui em cima, seguido ponto e vírgula e a casa decimal 2. Que no caso aqui, eu vou apagar isso, porque isso aqui é o que vai entrar no valor e esse 2 já está aqui. Vou apagar esse 2 aqui também, porque isso é o que vai entrar no número e o 2 já está aqui. Depois disso tudo, a gente tem que juntar esse texto do volume com um metro cúbico. E aí ele vai dar uma fórmula gigantesca. Tudo isso para que ele pegue o valor do volume líquido do terreno, transforme em número, depois transforme em texto para aparecer um metro cúbico. Poderia ser mais fácil, né? Bem, até onde eu aprendi, até no chat GPT ele ensina a fazer desse jeito. Então bora lá, bora criar porque dá um trabalhinho, mas dá certo. Então clicar aqui em expressão, eu vou aumentar essa tela aqui, ó. Então função, primeira coisa, vamos converter de string, né? Na verdade não, é isso aqui, ó. Converter unidade em string. Pronto, tá aqui, ó. No lugar do valor, vamos colocar nessa propriedade que tem parâmetros gerais, volume líquido. Feito isso, agora a gente precisa transformar esse texto em número real. Então, str to num. Está lá também. Onde que esse valor aqui vai ficar no lugar do texto. Vou dar um Enter para ficar mais fácil. Agora a gente precisa arredondar para cima. Vamos aqui. Funções matemática. Arredondar para cima. Pronto. No lugar do número, a gente vai colocar tudo isso. Ctrl X, número, Ctrl V. Onde tem número de dígitos, vamos colocar o número 2. Tranquilo, né? Ainda não acabou. Agora, vamos transformar isso tudo aqui, que está arredondado, de volta para texto. Para isso, vamos utilizar o str, função, conversão de dado, converter para string. Tudo isso daqui vai ficar no lugar do valor. E onde tem duas casas decimais, vai ficar o número 2. Vou dar um Enter para a gente colocar a fórmula aqui embaixo. Vou dar um OK para salvar, tá? E vou voltar aqui.
Agora a gente precisa concatenar e adicionar esse texto junto com o metro cúbico, tá? Então, bora lá. Vamos vir aqui, edição de texto, concat, e tá aqui. Toda essa informação aqui, Ctrl X, vai ficar no lugar do apóstrofe não, qual é o nome? Aspas, texto 1, aspas. Ctrl V. No lugar desse daqui, vai ficar metro cúbico. E aqui a gente pode apagar isso. Vou voltar aqui. Será que é o colchete? Eu já fiz isso. Não dá colchete não. Aspas. Está faltando aspas aqui no final. Feito isso, clique em OK e pronto. Finalizamos. Agora vamos para a nossa tabela. Então, vou aqui, ó, tabelinha, definições de esquema. Eu vou criar um novo, certo? Eu já tinha aqui, mas eu apaguei. Então, vamos clicar em novo. Vou colocar aqui um valor, que o meu era o 17. E aqui eu vou colocar o nome de corte e aterro. Clique em OK. Bora lá. Aqui, qual o tipo de elemento que a gente vai estar usando? Malha, né? Então, malha. Qual é a classificação? Vou colocar aqui a classificação. Que está em geometria de terreno. Quanto mais informações, melhor, porque ele vai puxar aquilo ali. Agora, eu preciso adicionar outro critério, que na verdade é uma propriedade que a gente acabou de criar em terreno, chamado corte e aterro. Esse corte e aterro vai ser um corte ou vai ser o aterro, certo? Para isso, eu vou clicar aqui, ó, e colocar um parênteses. Aqui e aqui. Que é como se fosse uma expressão, e aqui vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, uma outra expressão, tá? Pode pegar tanto o corte como o aterro. Então a gente vai repetir a mesma coisa aqui. Não dá para fazer Ctrl C e Ctrl V. Então vamos vir aqui de novo. Tipo de elemento. Adicionar. Vou fazer logo aqui. Classificação. Adicionar. E o outro é corte e aterro. Adicionar. O tipo de elemento vai ser malha. A classificação vai ser geometria. E aqui o terreno vai ser aterro. Aqui na frente vamos colocar um parênteses e aqui embaixo também um parênteses. Aqui em classificação você vai mudar de estar no ramo para porém como aqui a gente tem uma fórmula, uma expressão e essa aqui também, então aqui no final eu vou colocar um ou. Nesse caso, ou significa o tanto esse quanto esse, certo? E adicionar campos, a gente vai colocar as propriedades que a gente criou lá no terreno, o corte aterro e o volume em metro cúbico. Pronto, vamos clicar em OK, vamos lá na nossa topografia, certo? Aqui no 3D, aqui ó, no nosso aterro a gente vai estar Ctrl T, a classificação vai estar em geometria do terreno, e quando a gente vê aqui embaixo, ó, terreno, ele está como natural. Você vai mudar aí para aterro. Eu vou desbloquear aqui o corte. E esse vermelho a gente vai mudar para corte. Clique em OK. Quando a gente for lá na tabela, ele já está mostrando aqui. Posso diminuir o texto? Ficou pequeno demais.
35,83 metros cúbicos e o corte 99,41 metros cúbicos. Pronto, galera, olha só que legal. Isso aqui eu posso apagar, não precisa ter essa informação aqui. E já está aqui. Isso aqui eu vou mudar também para 2,50. Posso mudar o estilo. Ajustar de novo a linha. E pronto, já está pronto, olha só que legal. Já tem o aterro e o corte. Vamos conferir? Ó, vamos clicar aqui, que é o nosso corte, janela, paleta, informações de elemento, 99,40, 99,41, ou seja, ele arredondou para cima. E o aterro, 35,32, 35,33, certo? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer o seguinte: eu vou exportar essa tabela aqui para vocês, certo? Tá aqui já o salvo. Vou disponibilizar aqui embaixo na descrição. A mesma coisa nessa propriedade, corte, aqui, ó. Vou disponibilizar aqui embaixo, selecionado. E vou colocar aqui como terreno, corte e aterro, certo? Pronto. Bem, galera, eu fico por aqui e na próxima aula a gente vai começar a colocar as paredes e tudo mais, certo? Então, bons estudos e até mais.